Oi, oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos. O intensivão da maternidade está começando. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Sejam muito bem-vindos. Oi, Karina. Oi, Carla. Roberto, tem um pai aqui, olha que beleza. Camila. Muito bom. Oi, Janila. O intensivão da maternidade está começando, eu tô muito feliz. Porque essas são informações que todas as famílias deveriam saber antes de ganhar seu bebê. Então a gente percebe que... Olha, tia Marleide! Seja bem-vinda. Seu bebê é grande já. Então a gente percebe que muitas mães nascem sem saber como vão cuidar dos seus filhos, como vão ensinar eles a se desenvolver. Muitas mães, as mães de primeira viagem, né? Mas ser mãe de primeira viagem também pode ser com muita informação. E a mãe de primeira viagem bem informada, ela vai fazer toda a diferença, vocês vão perceber. Eu sei que tem muitas gestantes me acompanhando. E vai ser 10. Vou dar mais um minutinho. Oi, Yara. Oi, Pri. A minha sogrinha tá aqui. Oi, Raquel. Então, eu vou começar a falar sobre essa polêmica, né, da fralda de pano e da fralda de descartável. A fralda de pano também é chamada como fralda ecológica, né? Mas é bem diferente daquelas fraldas de antigamente. Então, eu vou fazer uma introdução, vou explicar várias coisas que vocês precisam saber para fazer essa escolha entre a fralda descartável e a fralda de pano. Voltou? E no final, a Camila Martins, a doula, nossa doula preciosa, vai entrar aqui para contar pra gente a experiência dela e contar pra gente quais as dicas que elas dão do ponto de vista de uma mãe. Então, eu já vou começar. A fralda descartável, ela evoluiu muito em relação a antigamente, né? Então, antigamente tinha pouca tecnologia, não tinha aquelas tecnologias de absorção de gel, então precisava trocar mais vezes a fralda e o bebê acabava que ficava muito tempo exposto à urina e a cocô. Então, se os pais não tivessem uma grande destreza, uma troca frequente, poderia ficar exposto e ter maior chance de assadura. E tudo que a gente menos quer é bebê assado, né? Bebê assado dá um trabalhão. Isso foi evoluindo. Gente, indústria, pensem. Indústria quer ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro faz propaganda. E aí a fralda descartável virou o supra-sumo. Todo mundo queria ter essa fralda descartável porque é muito prático, né? Não tem que lavar, então na correria do dia a dia, ter fralda descartável, claro, é muito mais prático. Então, a gente percebe que hoje há um certo preconceito. Quem não conhece, nossa, usa fralda, nossa, o mundo tá evoluindo e você tá aí querendo andar para trás. Você tá querendo aí usar a fralda de pano. Mas cada vez mais a gente vai reconhecendo os benefícios da fralda de pano para os bebês. Mas confessamos que mesmo a gente usando fralda de pano,
volta e meia, em alguma emergência, você às vezes vai ter que usar a fralda descartável. Principalmente quando o bebê fica doente, por exemplo, com diarreia. É difícil. E realmente a grande vantagem da fralda de pano, da fralda descartável, é realmente a praticidade. É muito prático. Mas qual que é a principal desvantagem também? Tonelada de lixo. Então, quantas fraldas cada criança usa e gera lixo, né? Então, apesar da gente trocar a fralda descartável frequentemente, várias indústrias falam que ela dura 4 horas, que é super absorvente, mas mesmo assim a gente sabe que aumenta a umidade naquele local, mesmo que um contato pequeno da urina com a pele pode deixar esse bebê ter maior chance de ter assaduras, tá? Então, mesmo assim, a gente vê que tem um relato muito maior de assaduras em bebês com fraldas descartáveis do que bebês com fraldas de pano. Então, quando a gente fala em fralda de pano, se alguém aqui não conhece, pensa logo na fralda de pano lá que a gente usou. Eu mesmo lembro de usar a fraldinha que a gente usava para outras coisas, de algodão, amarrava com alfinete na genitália, e aí essa era a fralda de pano. Então muita gente acha que é aquela fralda de pano lá, de amarrar com um alfinete de patinho. Eu lembro direitinho que eu usava essa fralda. Mas hoje é bem diferente, gente. As fraldas de pano têm totalmente diferente dessa imagem que a gente tem antiga. Então, a gente fala bastante que a fralda de pano hoje é bem moderna. Então, tem vários tipos de fraldas, vários fechos. Ela geralmente é uma capa impermeável. Eu até coloquei aqui para quem... Vou tentar colocar. Me falem se tá aparecendo para vocês. Então, a fralda de... Essa é uma qualquer que eu peguei na internet. Então, essa capa é uma capa impermeável, a gente costuma dizer. Ela é aquela que você vai comprar essas fraldas assim. E aí você vai comprar também o absorvente. Peguei alguma da internet e esse absorvente é o que a gente vai colocar dentro da fralda, da capa de fralda, tá bom? Então essa fralda, ela é a fralda de pano moderna. E a gente pergunta assim, mas tem estudo científico, doutora? Tem coisa provando que ela é melhor que a outra, ou é ou não é? Infelizmente não tem grandes estudos provando eficácia e, pelo contrário, a indústria quer realmente dizer que não presta, dizer que não vale a pena, que o bom mesmo é descartável. Porque, claro, isso é uma vantagem, né? Então, se você conversar com qualquer mãe, por isso que eu trouxe a Camila hoje, ela vai... Eu não achei ainda uma mãe que fale sobre a fralda de pano mal. Fala que não deu certo, que assou o bebê, blá, blá, blá. Mas na literatura eu encontrei 4 relatos de dermatites graves com fralda de pano, mas eles não falavam qual tipo de fralda de pano era, se era tecido sintético, não falava nada. Então, fralda de pano, pode ser aquela fralda de pano lá que a gente falou da vovó com alfinete. Então, isso não quer dizer nada, tá bom? E lembrar que a maioria desses estudos são financiados pela indústria, né? Din-din. O custo é bem mais barato usar uma fralda de pano. Eu achei um dado de que 24 fraldas ecológicas eram equivalentes a 5.500 fraldas descartáveis, e isso era 1 tonelada de lixo que um bebê ia usar ia produzir nos seus primeiros anos. Então, olha só o impacto disso. A gente não quer sacolinha no supermercado, mas a fralda descartável tá lá, sacos e sacos. E lembrar que a fralda de pano, o bebê usa durante a sua vida e depois ainda passa pro irmão. O irmão ainda usa as mesmas fraldas porque elas têm boa durabilidade.
Outra coisa que pode trazer de benefício para a fralda de pano é a questão dos meninos. A gente já tem alguns estudos mostrando que aumenta a temperatura do testículo do bebê. Não sei se vou explicar rapidinho. O testículo do menino, do homem, tem que ficar mais para fora mesmo. Então, porque a temperatura é mais fria do lado de fora, ali dentro da bolsa escrotal. E a nossa intenção é não deixar esse testículo no meio de uma temperatura quente. Tanto é que quando o testículo do bebê não desce, a gente não fica de olho e pede para consultar com o cirurgião pediátrico, porque a gente não quer que esse testículo fique exposto a uma temperatura muito alta. E aí provaram isso, que pode aumentar a temperatura do testículo do menino. Ainda não provaram que o aumento dessa temperatura gere algum problema de fertilidade no futuro, mas isso já é um indício para a gente ficar de olho. E também eu achei interessante, eu fiz uma pesquisa, né, para dar essa aula, para ver o que estava lá na literatura. Eles quiseram provar, veio uma hipótese de que o bebê que usava fralda de pano, os pais, os cuidadores, as babás, tinham mais chance de pegar infecções das bactérias das fraldas. Do cocô, na verdade. E aí eles pensaram, poxa, será que é verdade? Então vamos comparar aqui as bactérias desse ambiente, do bebê que foi trocado de fralda, e das bactérias da fralda descartável, e desse ambiente aqui que foi trocado com fralda de pano. Vamos ver se tem alguma coisa, se o pessoal aqui fica mais doente que os outros. E bolhufas, nada. É a mesma coisa, não tem essa de... a quantidade de amônia, de bactérias e de outras substâncias do cocô que poderiam fazer mal para os cuidadores era a mesma nos dois ambientes. Então, essa aí também não vai colar. Então, como que é essa fralda? Aquela capa que eu falei é impermeável e aí tem vários tipos de absorventes. Aquela capa impermeável, ela tem um bolso que a gente fala, que é para colocar um absorvente dentro da capa. E tem um outro tipo de absorvente que é o que vai em contato com a pele do bebê. Então, eu coloco um absorvente dentro do bolso e o outro fica aqui em contato com a pele do bebê. Os tecidos naturais são os mais indicados para ir em contato com a pele do bebê. Tem o hemp, bambu, melton, geralmente tem um custo maior também. Mas a gente tem que ter esse cuidado de escolher para deixar em contato com a pele do bebê. Tem outros, claro, são os preferidos, né? E tem os tecidos sintéticos também. Microfibra, poliéster, poliamida. Tem alguns tecidos sintéticos que podem ir em contato com a pele do bebê. Mas a preferência é que eles fiquem lá no bolsinho, longe da pele. Os absorventes, eles chegam engomados. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, ninguém quer um absorvente que não absorva. Então, ele vem engomado, a gente tem que lavar. Então, quando ele chega, a gente lava várias vezes para poder começar a absorver a água e não ser impermeável. A gente não quer isso, né? Então, a gente pode combinar também um absorvente ou outro. A gente coloca, geralmente, dependendo do tamanho do bebê, a gente coloca 2 tipos de absorvente, 2 absorventes juntos para aumentar o tempo ali que aquela fralda fica. E o bebê faz xixi, o absorvente pega esse xixi para não deixar em contato direto com a pele do bebê. A maioria das famílias fala, com xixi seria até tranquilo, mas com cocô acho que não vai dar certo. A Luísa já até falou aqui, a Luísa é a do Vá Sem Fralda. A Luísa já até falou que a gente costuma aliar a higiene natural, né, com a fralda de pano. E aí, casamento perfeito. Mas mesmo se você não faça higiene natural, dá sem problema. O absorvente, as fezes costumam ficar em cima do absorvente. Você pode tanto tirar o excesso e jogar no vaso, quanto colocar embaixo da água, deixar tirar o conteúdo da fralda, do cocô, e pode até bater depois em pré-lavagem e bater junto com as roupas do bebê. Então, não tem grandes assim, dificuldades, né? Você vai ter contato com o cocô do bebê de um jeito ou de outro. Aí tem outra opção também, que é o chamado liner. É um forrinho biodegradável, ou seja, você pode jogar ele no lixo, que ele vai se degradar sozinho. Então, ele pode ficar em cima do absorvente,
que é quando o bebê fazer cocô, você tira a parte do cocô, fica bem mais simples, né? Mas é um custo a mais, e joga fora, joga no lixo aquele forrinho biodegradável. Certo? A capa, essa que é por fora, que a gente fala que ela é impermeável, não é obrigatório trocar em todas. Então, é essa a grande vantagem, porque a gente pode trocar só os absorventes. Claro, a não ser que vaze, suje a capa de cocô. Sabe que o cocô do bebê no começo é bem líquido, então pode ser que a gente deixe esse cocô escape e suje a capa. Aí a gente tem que lavar tudo. Mas se não tiver sujado a capa, a gente só troca os absorventes e ó, dá super certo. Aí a dúvida que até surgiu hoje na caixinha de pergunta, e a resposta tá aqui, ó. Acho que era a Patrícia que tinha perguntado. Sobre os cremes de assadura, se precisa usar. Então, na verdade, vocês sabem, né? Eu já sou contra creme de assadura. Então, não passo creme de assadura para todo mundo. Ainda mais quem usa fralda de pano, a chance de ter assadura é menor ainda. Então, mas mesmo assim, eles recomendam não usar, porque o creme de assadura pode danificar esse absorvente. E aí pode trazer você pode perder aquele absorvente, tá bom? Então, não é indicado, mas também o sentido é ao contrário. Quem tá usando fralda de pano já tá em busca de menos assadura, porque já sabe que não precisa usar creme de assadura todo dia, em todo bebê. Então, não precisa, tá bom? E aí, tô acabando já, a Camila já vai entrar com a gente. A Cândida, não sei se vocês conhecem, a Cândida é um fungo, ela tá na nossa pele. Então, todo mundo tem Cândida na pele. A mãe pegou candidíase, o bebê fez uma dermatite, uma assadura por Cândida. Quer dizer que foi um desbalanço ali e ocasionalmente pode acontecer. Tanto os bebês de fralda descartável que tem o maior cuidado do mundo, quanto o bebê que usa fralda de pano que tem o maior cuidado do mundo. Então, tem algumas coisas que são ocasionais que a gente não vai procurar a causa e nem culpar mãe nem pai de menino ter assado, porque pode acontecer. Se acontecer de ter uma assadura por candidíase, que o bebê vai precisar passar uma pomada de antifúngico, né, para matar, então não é adequado que o bebê fique usando a fralda de pano. Olha que detalhe importante, às vezes a gente não lembra ou não sabe, ninguém sabe. Afinal de contas, ninguém ensina pediatra a ensinar as mães a usarem fraldas de panos, né? Então, o ideal é não usar. Olha só, nossa, que contradição. Mas, além de danificar também, como eu falei, pode danificar o tecido do absorvente. A gente pede para trocar a fralda mais vezes, né? Então, vai usar a fralda descartável, vai usar bastante, troca. E sempre deixar o bebê com a pele arejada. Deixar algum momento do dia, fazer higiene natural, deixar o menino fazer o cocô completo, para não ficar vazando cocô. E deixar o bebê usando a fralda descartável temporariamente quando estiver usando a pomada para candidíase, tá bom? Isso também é uma medida para a gente evitar que o fungo venha para a fralda. Então, se você descobriu depois, é indicado lavar esses absorventes bem lavados e deixar expostos ao sol, menos a capa. A capa não pode ir no sol porque ela é impermeável. Se ficar no sol, pode tirar essa impermeabilização dela, tá bom? É isso, eu vou chamar a Camila agora. Camila pede aí para participar, que ela vai falar o relato dela agora para vocês. Camila. Oi! Oi, Raquel. Mas é maravilhosa, gente. Ai, olha quem fala. Seja muito bem-vinda. Eu acho que o pessoal tá querendo te escutar mais do que a mim. Tá sendo mais esperado do que a mim. Não, imagina. Te escutar, a gente escuta falando até de marca de arroz. Então, Camila, você é a rainha das fraldas de pano, né? Vem ajudar essas mães agora aqui a escolher, a saber decidir se elas vão, qual fralda que elas vão usar. Então me diz aí, por que você resolveu usar a fralda de pano? Qual foi o start?
Bom, num primeiro momento, assim, foi por uma consciência ecológica mesmo, né? De saber assim, cara, quantas fraldas o bebê usa, né? Quanto lixo a gente gera. E como eu, desde o início, já queria ter mais de um filho, não teve como eu não fazer essa conta, né? O tempo que a fralda descartável demora, né, para se deteriorar. Então, a gente sabe que é um impacto muito grande no meio ambiente. Então, num primeiro momento, essa foi a minha motivação. Mas depois, quando eu comecei a pesquisar e eu vi dos benefícios para a pele do bebê, a incidência menor de alergias, até a questão do bebê ter uma consciência maior ali das suas eliminações, né? Então, de quando a fralda está molhada e está fazendo xixi, quer dizer, está fazendo xixi não, fez xixi, ou quando fez cocô mesmo, sentir a criança já poder comunicar isso melhor. Então, quando eu pesei na balança, eu falei assim, cara, eu só vi benefícios, né? Eu de fato não vi a questão de, vou ter que lavar. Para mim não foi um empecilho. Então, mas assim, no primeiro momento foi por consciência ecológica mesmo. Muito bom, Camila. E você começou a usar com a menor, com a primogênita desde o início? Com a Elo, eu acho que eu comecei a usar com uns 3 para 4 meses, assim. É, eu tinha medo do mecônio, vou confessar. No primeiro momento eu fiquei assim, cara, porque todo mundo fala, é um cocô de graxa, e esse cocô não sai por nada, e não sei o quê, e falaram do bendito do cocô, e eu fiquei, cara, será que isso vai me dar muito trabalho, né? Era minha primeira filha, então eu pensei assim, acho que eu vou esperar um pouco para começar a usar. Eu até ganhei, porque eu fiz um chá de fraldas virtual, né, das fraldas ecológicas, então eu ganhei as minhas fraldas. E aí, dentro dessas fraldas veio uma de recém-nascido. E aí eu poderia ter usado, né, com a Elo desde o início. Mas eu fiquei com receio, assim, por causa do cocô. Do Aí eu falei assim, mecônio não, vou mesmo. esperar um pouquinho. Do mecânico, por ser grudento. Eu falei, será que eu vou ter que ficar esfregando isso? Por mais que eu visse, né, vídeos e outras mães falando que era tranquilo e tal, eu, num primeiro momento, fiquei meio apreensiva. E aí, já pensei assim, depois que eu passei pela experiência, eu falei assim, cara, é cocô, tipo, né, tranquilo. Por Aí na segunda favor. filha eu já pensei, é, Aí na segunda-feira eu já pensei, não, quando a Isabela nascer, eu vou usar com ela desde o início. Esse era um planejamento, né? Só que aí, no início, a gente estava num processo de mudança. Então eu passei uns dias na casa da minha mãe, não sei o quê. Aí até a gente conseguir, né, organizar a nossa rotina, assim, de lavar roupa e tal. Porque, assim, as pessoas têm essa questão com relação à prática, mas a fralda, ela é mais uma carga de roupa. Assim como a gente separa pano de prato, de roupa de cama, toalha, roupa dos adultos, roupa do bebê, a fralda é apenas mais uma carga de roupa, entendeu? Eu não Uhum. vejo, assim, grandes, né, cuidados mirabolantes que a gente tem que ter, não. Muito bom. Então, com a segunda, você, depois que acabou essa questão da mudança, já voltou a usar, né? Muito bom. E isso, depois que a gente conseguiu organizar a vida, eu já passei a usar com ela. E mesmo tendo estudado, mesmo sabendo, assim, você achou difícil? Ou você olha pra trás hoje e fala, não, foi super fácil, foi Nem um tranquilo? pouco. Foi tranquilo. Eu até ouvi algumas críticas, assim, né? Exatamente isso que você falou. Ai, nossa, mas é um retrocesso. Ai, pra quê? A tecnologia hoje tá aí pra isso, né? Eu lembro que teve até uma pessoa que falou assim, não falou pra mim, né? Falou pra outra pessoa e a outra pessoa me contou. Falou assim, ai, Camila fica inventando. Foi quando eu mandei o convite do chá de fraldas, que no meu convite do chá de fraldas já tinha as duas opções, né? Se a Aham. pessoa quisesse me dar descartável, ok, mas eu botei assim, primeiro, né, tipo, preferencialmente, o link pro chá de fraldas. Aí a pessoa, quando recebeu o convite, fez um comentário assim, essa Camila fica inventando moda, deixa nascer pra ela ver o trabalho que dá. E assim, se fosse um arrependimento, eu não teria repetido, né? Então, eu não vejo como algo muito difícil, né, de se fazer, assim. Tem, claro, um tempo de adaptação, mas depois, como tudo na vida, né? O bebê também tem esse tempo de adaptação na família. Então, depois que você pega a mãe ali do negócio, flui assim com muita naturalidade. E você usa algum sabão diferente para lavar as fraldas? Então,
Isso pode variar um pouco de acordo com a marca, né, da fralda. Por Aham. isso é importante, assim, entender bem a fundo quais as recomendações do fabricante. Então, o fabricante da fralda que eu comprei orienta qualquer sabão. Eu posso usar, assim, claro, o sabão tem que ser adequado para o bebê, né? Então, eu Aham. utilizo sabão adequado, né, de bebê mesmo. Mas, por exemplo, do fabricante que eu comprei, ele não recomenda sabão de coco, por exemplo, porque o sabão de coco, por ser mais gorduroso, ele vai impregnando ali nas fibras do tecido e isso pode gerar uma hipermeabilização. Então a fralda deixa de De absorver, né? absorver Aliás, tanto. ela deixa de segurar o xixi e impedir que ele passe para a roupa. Aham. E aí nesse fabricante que eu comprei, tem um clube das fraldeiras no Facebook. E aí lá o pessoal compartilhava diversas dicas. Então, e até a dona da empresa é uma mãe também, a Laís. E aí ela dava a dica da gente lavar as fraldas, vez sim, vez não, com shampoo anti-resíduo. Para ajudar nessa questão do cheiro, né? Para não dar cheiro na fralda. Então, às vezes, eu faço isso também, lavo com shampoo anti-resíduo. E vez sim, vez não, eu também coloco umas gotinhas de óleo de melaleuca. Tem gente que É, conhece como tea tree, né? Mas assim, o sabão, ele pode ser o sabão de uso comum do bebê. Não precisa comprar um sabão específico para específico. isso, né? Não. Muito bom. E quantas vezes você lembra quando você comprou que ela vem engomada? Você lembra se teve muito trabalho para ela começar a absorver? Não, assim, quando eu comprei, a orientação era que levaria, em média, umas 10 lavagens para a fralda chegar no seu potencial máximo de absorção. E Uhum. aí, eu poderia fazer duas coisas, né? Ou lavar essas 10 vezes e depois esperar para usar, ou ir usando. E foi o que eu fiz. Então, as fraldas têm modelos diferentes, né? Eu até peguei uma aqui só para mostrar. Tipo assim, essa aqui é uma fralda diurna, né? Essa aqui também, né? Tá só a capinha aqui. Então, essas fraldas aqui são de usar durante o dia. E aí tem essa aqui que é a fralda noturna. Ela é tipo de plushzinho, tá vendo? Uhum. Então, eu pegava todas, né, as diurnas e as noturnas, e eu usava durante o dia. Aí eu usava e lavava. Então, assim, a noturna, por exemplo, ela dura a noite toda, depois que tira essa goma. Mas, no primeiro momento, ela durava ali umas 4 horas, e as outras duravam umas 2 horas. Então, eu só colocava, né, quando eu via que estava ali começando a querer ficar úmida, aí eu tirava, trocava outra e eu ia lavando. Então, eu não tenho muita noção de quantas vezes eu tive que lavar para Ah, elas chegarem nesse potencial máximo de absorção, mas eu imagino que tenha sido de 8 a 10 vezes assim. Mas eu fui usando, né? Eu não esperei, tipo, lavar tudo lavar para tudo. poder começar a usar, não. É uma opção mesmo, né? Eu não tinha me ligado nisso, que dá para você ir usando, né? Assim, lavo uma primeira vez, né? Como eu faço com qualquer roupa, né, que eu compro, que, Nova. né, enfim, vem da rua, é uma roupa nova, Uhum. lavei e já comecei a usar. E aí eu ia, né, observando, falei, nossa, que legal, tá durando mais tempo. E aí depois que eu notei que as fraldas noturnas, né, ela já tava ficando, claro que durante o dia, assim, a cada 4 horas eu trocava a fralda, né, não deixava mais que 4 horas ali. Uhum. Mas aí quando eu notei que estava durando bem, aí eu comecei a usar à noite. A Então usar foi uma mais. adaptação bem tranquila mesmo. Muito bom. E conta pra gente, suas filhas tiveram assadura? Não, não tiveram. Nada? Zero? Não tiveram. Assim, assadura, eu notei Assadura de uma verdade. vez. Não. Dessas que precisa, como chama? Nistati, né? Que precisa Isso. usar às vezes. Nunca Riconazol. comprei. Hum. Nunca. Não sei nem a cor da caixa, a embalagem. Eu já, assim, procurei com as duas, né? Não ficar passando muita coisa. Então, pomada de prevenção de assadura, eu não usei. Eu até comprei aquela famosa, né? O potão lá da tampa azul. Joguei fora vencido, né? Porque assim, serviu pra nada. Talvez se eu achasse hoje em dia uma receita de massinha caseira ou qualquer outra coisa eu usasse. Mas, né, assim, um exagero, uma das coisas que falava assim, ai, compra tal coisa, porque é maravilhosa. E às vezes a gente faz essas compras sem refletir muito, né, assim, da nossa Verdade. realidade,
ou pesquisar mesmo se realmente isso era indicado. Então, eu já não tinha o hábito de usar, porque eu não gosto realmente de ficar passando muita coisa, né, nelas. E a própria fralda de pano, ela já é uma prevenção a assaduras, né? Justamente porque os tecidos são próprios, né? Não existe ali um superaquecimento da pele do bebê. Inclusive, eu já vi gente que usa fralda descartável, né? Ou opta pela fralda descartável, e aí, quando o bebê desenvolve algum problema, aí passa a usar as fraldas ecológicas como tratamento para a fralda descartável. Então, assim, eu já notei o contrário, por exemplo, fui fazer uma viagem, né? Quando a Elo tinha 9 meses, a gente fez uma viagem para fora do país com ela, e eu optei por não levar as fraldas. Eu já levei em viagem também, que eu acho prático nesse nível. Já levei em viagem também, tipo, para casa da minha avó, né? Que eu podia lavar na máquina e tal, levei. Mas aí nessa viagem, eu observei que com a fralda descartável, ela começou a ter umas assaduras bem ali na virilha, sabe? Uhum. Então eu falei, cara, assim, minha única vontade de estar em casa era por causa das fraldas, realmente, né? Então eu já notei o contrário, né? A pele dela Uhum. dá essa reação quando eu troquei o tipo de fralda por um período específico. E você conhece alguém que teve alguma experiência muito ruim com as fraldas de pano? Não. Assim, eu já vi mães que pararam de usar por um período tipo, ai, não me adaptei, né? Começou a usar e falou assim, ai, não me adaptei. Aí, nesses grupos, né? Aí a gente, não, tenta assim, o que é que eu posso te ajudar? Né? Qual é a sua Uhum. dificuldade? Vamos fazer assim. Aí a pessoa foi e voltou. Mas parar de usar por falar assim, não, isso não presta, né? Não quero isso, nunca vi. Eu vi o contrário, né? A pessoa, tipo, acreditar que não ia funcionar e aí, munida de informação, tentar de novo falar assim, ah, não, realmente, agora sim, agora eu consigo usar. E me diz, quantas fraldas você comprou? Quantas você acha que é Eu, suficiente? assim, isso depende bastante da rotina de lavagem, né, da família. Então, e também depende de quanto xixi o bebê vai fazer no dia, quantas fraldas, né, e cocô também, né, claro. Então, assim, tem bebês, a gente sabe que fazem 3 cocôs por dia, né, por exemplo. Aqui a Isabela faz um. Então, eu não tenho tanta necessidade de trocar, né? Seja fralda descartável ou ecológica, quanto uma mãe cujo bebê faz 3 cocôs por dia. Então, há de se avaliar, né, essa questão. Mas, de modo geral, assim, eu tenho 26 fraldas. Entre essas aqui, né, noturnas, essas que são diurnas, né, desse tecidinho de algodão, e essas aqui que, na empresa que eu comprei, eles chamam de fresquinhas, que é uma fralda própria para ir para a piscina e para entrar no mar. Então ela tem um tecido de roupa de banho, né, de biquíni, de maiô. Aí eu comprei, tipo, eu botei na minha lista de chá de fraldas os 3 tipos, né? Mas essa aqui eu uso durante o dia mesmo normal. Eu não uso só pra ir pra praia, não, né? Ela é pra isso mesmo, porque ela é desse tecido mais fresquinho. Uhum. Então eu tenho 26. Agora, uma pessoa que lava, né, as fraldas, lava a roupa com mais frequência, talvez ela não precise de tanto. E mesmo se a pessoa, nesse primeiro momento eu não posso comprar, né, tantas fraldas. Então é importante ter para pelo menos 2 dias aí. Então você lava, você usa, né, um dia, põe para lavar de noite, aí no dia seguinte, enquanto está secando, você usa o outro que você tem e o primeiro já está lavando. Elas não podem ir na secadora, né? Porque além de danificar o permeável, derrete os botões, então tem que deixar, como você falou, né? Secar à sombra, secar naturalmente mesmo. Mas eu acho essa quantidade, né, de 24 a 26 suficiente para ficar aí uns 2, 3 dias sem lavar, sabe? Assim, pelo menos aqui em casa, né? Com a minha filha. E ter muitas também não é muita vantagem. Porque assim, se você tem muitas, você pode entrar numa comodidade de deixar muito tempo sem lavar. E aí isso pode favorecer a proliferação de fungo, né? Então, até aí uma das coisas que eu notei que divergia assim entre fabricantes, né, de empresa para empresa. Na empresa que eu comprei, você tem que deixar a fralda numa caixa tampada, né? Eu deixo aqui em casa numa caixa plástica com tampa,
para não dar cheiro e para não atrair insetos, né? Não atrair mosquito e tal. Mas eu já vi outra empresa que falava que não podia tampar, que tinha que deixar numa caixa ventilada. Então, isso varia um pouco, Entendi. né? Mas assim, né, nas orientações que eu estou seguindo, então não é legal deixar muitos dias a fralda ali sem lavar, sabe? É bom ter esse cuidado de rotina. Então não teria por que eu ter 40 fraldas, né? E deixar a fralda ali 10 dias dentro da caixa, não ia dar certo. A gente tem que Faz lembrar sentido. que são resíduos humanos, né? Xixi e cocô. Então tem que lavar, né? Então tá bom. Você tem alguma última dica, assim, que você considere de ouro para as mães que ainda estão perdidas, que querem decidir? Ó, eu diria o liner, né? Mas você falou, só mostrando aqui, eu tenho, né? Aqui em casa um rolinho, ó. O custo é muito alto? E não, eu comprei no site da China, né? Aqui no Brasil tem algumas empresas que vendem fralda, que também vendem o liner. Na empresa que eu comprei não vendia, pelo menos na época, né? Tem 4 anos aí. Eu não sei se agora eles vendem, mas aí eu comprei nesse site da China e tinha de bambu, de milho. Esse aqui é de bambu. Vem num pacotão assim, ó. Eu tenho até dois. Eu já compro de dois logo. Inclusive, esse aqui eu comprei com a Heloísa, quando a Heloísa ainda usava fralda. Ali tem 1 ano isso, né? Quando ela desfraldou com 2 anos e meio, então quando ela tinha 2 anos eu comprei e acabou ficando pra Isabela. Então eu tenho esses dois aqui ainda. Rende bastante. E aí tira esse aqui e joga no vaso, né? Então, porque a gente tem assim, aquele receio, ai meu Deus, mas e o cocô, não sei o quê. Cara, tira isso, joga no vaso, quando o bebê já tá com um cocô mais resistente, né? A Isabela agora, na verdade, eu nem faço isso, mas a dica que eu vi era de raspar com cartão de crédito, né, no vaso. Mas com a Isabela, eu já pratico higiene natural. Então, por exemplo, hoje, né, de manhã, ela acordou muito cedo. Aí, quando ela acordou cedo, eu falei assim: acho que a Isabela quer fazer cocô. Aí já levei ela no banheiro, ela fez, e aí botei a fralda, né, e fiquei despreocupada. Mas eu coloco de toda forma, né, porque vai que eu perco algum. Mas até hoje não é uma preocupação, né, para mim assim, o cocô. E eu acho importante também, assim, de dica procurar grupos de apoio, né? Seja no WhatsApp, seguir Instagrams, né? A gente tem aí Bumbum de Pano, por exemplo, ou o Instagram da própria empresa que vende fralda, né? Que vai ali com certeza dar muitas dicas. Se a pessoa usa Facebook, estar em grupo de Facebook, trocar dicas, por exemplo, às vezes você pode é, lavar, eles falam lavar a fralda com o chuveiro na água de inverno, né, na água quente. Então, isso que você falou também de ferver, usar absorventes, né? São dicas que a gente ganha muito nesses grupos. Às vezes usar vinagre e bicarbonato. Então, estar nesses grupos é muito importante porque você vê o que as pessoas estão fazendo, isso te motiva e fala assim, não, realmente, tá com cheiro. Ah, nossa, eu posso usar aqui o óleo de melaleuca, que maravilha. E aí fica um cheirinho assim delicioso. Então, eu acho que usar o liner, né, alinhado com a higiene natural, porque facilita demais a vida, gente, Demais. demais. E a gente não tem que ter medo de lidar com cocô, porque pensa, a gente está cuidando de um ser vivo, né? Se a gente cuida de bichinho, tipo um gato, um cachorro, você vai ter que lidar com cocô. Se você está cuidando de um bebê, você vai ter que lidar com cocô. E com fralda descartável ou não, porque a minha primeira filha, na primeira semana dela em casa, minha filha, ela fez um cocô que voou no corredor. Eu tive que limpar o chão, o meu pé. A Isabela também. Então, faz parte, né? Nós somos seres humanos. Mesmo usando fralda descartável, né? Exatamente. Então, assim, usar a fralda descartável não vai te impedir de ter que lidar com o cocô, né? Verdade. Mas se eu, assim, elencasse dicas, assim, que realmente me ajudam, são essas. Muito bom. Queria te super agradecer por estar aqui presente, tá Imagina. compartilhando com a gente todas essas dicas. Gente, a Camila é doula, visitem lá o perfil dela. Vocês vão gostar de seguir ela. É isso, Camis, muito obrigada, viu? E Obrigada, Raquel. eu queria falar Eu para que todo agradeço, foi mundo. ótimo. Ah, foi muito bom. Falar para o pessoal que amanhã tem live nesse mesmo horário, às 8h30. Quem tá lá no Telegram já sabe a super convidada que a gente vai receber.
para a gente falar de um tema também que é super especial, que todo mundo tem dúvida. Então, eu só vou divulgar aqui no Instagram amanhã. Se você já quer saber quem é essa convidada, clica lá no link do perfil e entra no canal do Telegram. Um super beijo, Camis. Beijo. Obrigada, Raquel. Tchau, Tchau. tchau. Beijo.